Fala, meu guerreiro e minha guerreira! Professora Virgínia Paulino aqui contigo, né? Para trazer a correção da prova de raciocínio lógico matemático da Guarda Civil Municipal de Santo André. Então, fica aqui comigo que a gente vai comentar essas questõezinhas e eu já te convido, ó, clica no se inscrever se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para você receber aí sempre em primeira mão. Eu sou a professora Virgínia Paulino, como eu já falei, estou aí em parceria com o MGL Concurso, para você que quer ser aí guarda civil municipal, conquistar essa tão sonhada vaga. E vamos então, ó, comentar sobre essa prova aí, né, que tivemos aí algumas questõezinhas. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu colocar aqui na parte de raciocínio lógico matemático. Já adianto, né, não teve aí nenhuma questão passível de recurso, né, de anulação ou mudança de gabarito. Então, a gente vai só mesmo comentar aqui e resolver essas questõezinhas para você tirar aí todas as dúvidas que você possa ter tido a respeito dessas questões. Então, vamos lá. Na questão 6, as questões aí de raciocínio lógico matemático, ela já começa aí na questão 6, ok? Para quem quiser aí conhecer mais, né, sobre o meu trabalho, você pode estar me seguindo aí na minha rede social, que é @profvirginiap no Instagram, ou no meu canal do YouTube, Virgínia Paulino, Método VP. Virgínia Paulino, Método VP, ok? Que é o meu método de ensino de matemática e raciocínio lógico. Então, sem mais delongas, vamos lá. O gráfico a seguir apresenta o nível de instrução das pessoas com 25 anos de idade ou mais no Brasil em 2018. Então, é um gráfico, né, que você tem que interpretar e responder alguma coisa a respeito desse gráfico. Aí ele vai dizer o seguinte: sem instrução, não tem aqui a porcentagem definida. Fundamental incompleto, nós temos aqui 33,1%. Fundamental completo não tem porcentagem definida. Médio incompleto também não. Médio completo, 27%. Superior incompleto, 4%. E superior completo, 16,5%. Beleza. Levando em conta apenas os dados expressos no gráfico, analise cada uma das afirmações seguintes para a faixa etária considerada. Item 1. O número de pessoas que têm o ensino médio completo é igual a 1/3 do total? Vamos lá. Quem é que tem o ensino médio completo? A primeira coisa que o aluno pensa é já aqui, ó, nos 27%. Mas espera ainda. Quem tem superior incompleto? Ele tem ou não tem também o médio completo? Tem sim. Quem tem superior completo? Também vai ter o ensino médio completo. Então, você tem aí, né, que ter cuidado para não pegar só ali quem está no ensino médio completo, porque quem tem nível acima também tem o ensino médio completo, porque os níveis superior, né, ou acima disso, tem obrigatoriamente que ter o ensino médio completo. Então, muito cuidado aí com essa parte, tá bom? Então, vamos lá. Vou sumir aqui da tela para não ficar no meio da questão, né? E aí, vamos então analisar. Para eu saber se o número de pessoas que têm o ensino médio completo é igual a 1/3 do total, eu vou pegar os 27%, mais os 4%, mais os 16,5%, porque todos esses têm o ensino médio completo. E aí, nós vamos ter aqui um total de 7 mais 4, 11, 11 mais 6, 17. Vai 1. 2 mais 1 é 3, mais 1, 4. Ou seja, nós teremos 47,5%. Será que isso representa 1/3 do total? Professora, eu não sei quanto é o total, mas você não precisaria saber. Por quê? Porque toda porcentagem, ela é uma fração. 47,5% é 47,5 sobre 100. E aí, para facilitar a sua vida, você não vai, por exemplo, trabalhar na fração. Você até poderia simplificar a fração, você poderia ir
trabalhar a simplificação de fração e verificar se ia dar 1/3, mas isso vai te dar mais trabalho. O que é melhor? É você transformar em número decimal, porque aí você tem como saber se vai ficar igual, maior ou menor, de uma forma mais rápida, de uma forma mais tranquila, beleza? Então, voltando aqui para no nosso cálculo, dividir por 100 é o mesmo que voltar para a esquerda 2 casinhas decimais. Então, a vírgula que estava aqui vai voltar 2 casinhas e aí vai ficar 0,475. Será que isso aqui vai ser igual a 1/3? Aí, se você pegar 1 e dividir por 3, para saber quanto que vai dar esse 1/3 na forma decimal, 1 não dá para dividir por 3. Aí você coloca o 0, vai o 0 e a vírgula. 10 dividido por 3 é 3, que vai dar 9, vai sobrar 1. E aí vai ficar uma repetição, ou seja, vai ficar uma dízima periódica, 0,3333. Esses valores estão iguais? Não estão iguais. Então, a gente já pode afirmar aqui que o item 1 está errado, está falso, né? Vamos ver o item 2. O item 2 fala assim: o número de pessoas que têm um ensino superior completo é inferior, ou seja, é menor, né? É menor que 1/5 do total. Vamos lá, eu vou pegar agora só quem tem superior completo, ou seja, 16,5. Então, vamos aqui para o 2. Será que 16,5% vai ser menor que 1/5? Você já pode pegar aqui 1/5 e fazer a divisão. 1 dividido para 5, 1 não dá para dividir para 5, você coloca o 0, vai o 0 e a vírgula, 10 dividido por 5 é 2, vai dar 0,2. Será que 16,5 sobre 100 é menor do que 0,2? Vamos lá. Fazer divisão por 10 por 100 por 1000 é só andar a vírgula para a esquerda. Você vai andar aqui, ó, 2 casinhas. Nós vamos ter 0,165 e esse valor é menor do que 0,2. Não esquece, tá? 0,2 é a mesma coisa que 0,20, que é a mesma coisa que 0,200. Aí compara aqui, ó, com as casas decimais igualadas. 0,165 é ou não é menor do que 0,200? É menor sim. Então, o nosso item 2, ele está corretinho, tá bom? Aí vamos analisar o 3 e o 4. Vamos ver aqui as opções, né? Ó, as duas únicas afirmações corretas são: eu já sei que a 1 está errada. Se a 1 está errada, a gente já elimina a B e a C. Então, eu preciso descobrir se é a 3, a 2. Aliás, a gente já achou o gabarito, né? Ó, porque o item E não tem o item 2, então ele não pode ser o item correto. Então, o nosso item correto já é o item D. Tá vendo como na hora de resolver, você tem que usar aí a estratégia? Nós analisamos os 2 primeiros itens. Com o item 1 sendo errado, eu já consegui eliminar 3 respostas. Aí você ficava entre o item D e o item D. E o item E. Analisando o item 2 e vendo que ele está correto, o item E não podia ser o nosso gabarito, porque não tem o item 2 como correto. Então, sem nem precisar fazer os outros cálculos, a gente já consegue afirmar com total certeza que o nosso gabarito é o item D, beleza? Gabarito, item D. Aí a gente vai, então, para a nossa questãozinha de número 7. A questão 7 é uma questãozinha aí de ordenação, tá bom? Dentro aí da parte de estruturas lógicas, de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, tá? É uma questão de ordenação. Ele vai dizer assim, ó: em um campeonato de salto com vara, o salto de Henrique foi menos baixo que o salto de Ivo. Cuidado com esse tipo de linguagem, ó. Ele está dizendo que foi menos baixo, ou seja, ele não foi mais baixo. Se ele diz que foi menos baixo, é a mesma coisa de dizer que foi mais alto. Menos baixo é a mesma coisa de dizer que foi mais alto. Então, eu já sei, eu vou colocar aqui, ó, em ordem do mais baixo para o mais
alto. Então, o que ele acabou de me dizer? Ele acabou de me dizer que o salto do Henrique foi mais alto que o do Ivo. Então, o Henrique está aqui e o Ivo tem que estar para cá. Pronto. Aí ele continua falando aqui, ó. O salto de Joaquim foi mais baixo que o salto do Ivo. Opa! Se o do Joaquim foi mais baixo, o Joaquim tem que estar aqui para o lado esquerdo, o lado do mais baixo, do que o Ivo. Pronto. Automaticamente, o Joaquim é mais baixo do que o Henrique, tá? Automaticamente, o Joaquim também ficou mais baixo do que o Henrique. E aí, o salto de Henrique foi mais baixo que o de Leonardo. Então, o Leonardo tem que ficar à direita do Henrique, porque o Leonardo foi mais alto do que o Henrique, já que o Henrique foi mais baixo do que ele. Ok? Então, vamos lá. Toda vida que você falar menos baixo é a mesma coisa que mais alto. Aí, assim, é correto afirmar que o salto de Joaquim foi menos baixo, ou seja, mais alto do que o Leonardo. O Joaquim foi mais alto do que o Leonardo? Não. O Joaquim, ele está aqui, ó, mais baixo do que o Leonardo, e não menos baixo. Então, item A já está errado. Ivo foi menos baixo, ou seja, mais alto do que o Henrique. O Ivo foi mais alto do que o Henrique. Errado também. Tá aqui o Ivo, tá aqui o Henrique. O Ivo é mais baixo do que o Henrique. E o item C, ele vai dizer que Henrique foi mais baixo que o de Joaquim. Henrique está para o lado do mais alto em relação ao Joaquim. Então, também está errado. Item D, Henrique foi mais baixo do que Ivo? Errado. O Ivo é que foi mais baixo do que o Henrique. E, para finalizar, o item E só pode ser o nosso gabarito. Ivo foi mais baixo do que o Leonardo? Sim, tá aqui o Ivo, tá aqui o Leonardo. O Ivo foi mais baixo do que o Leonardo. Então, nosso gabarito, de fato, é o item E. Tranquilo? Então, a grande pegadinha aqui dessa questão era ela trazer ali menos baixo. E você ter que associar que o menos baixo é a mesma coisa que mais alto. Ora, mais baixo é mais baixo. Menos baixo é mais alto. Contrário, tranquilo? Então, cuidado aí com esse tipo de linguagem. Não erre mais, não confunda mais na hora da prova. Vamos, então, para a nossa questãozinha de número 8. Questãozinha de número 8, ela vai dizer o seguinte, ó. Analise a sequência composta por figuras. Então, eu tenho aqui uma figura, que ela é preta em cima, no primeiro triângulo, e cinza aqui, né? Aí a segunda figura, esse primeiro triângulo aqui já é branco, e o triângulo cinza veio para cá. Então, se você observar, ele se movimentou assim, ó, no sentido horário, né? Ele saiu daqui e veio para cá, sentido horário. E depois ele saiu daqui e veio para cá, sentido horário, ó. Depois ele saiu daqui, veio para cá, e por aí ele vai continuando. E se você observar o triângulo preto, uma hora ele está preto, depois branco, depois preto, depois branco. A grande sacada aqui é o seguinte, embora a questão tenha dado até a figura 7, a nossa repetição, ela começa a partir dela. Ou seja, aqui nós temos uma sequência que nós chamamos de sequência cíclica, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras diferentes, e a partir da 7ª, a gente começa uma repetição. Não é a partir da 8ª, tá? A repetição já começa aqui na 7ª. Se você observar, a 7ª figura, ela é igualzinha à primeira figura. Então, a 8ª vai ser igualzinha à segunda, a 9ª figura vai ser igualzinho à terceira. Então, talvez, né, algum aluno, você possa ter errado, porque pegou aqui a posição e dividiu por 7, quando, na verdade, você tem que dividir por 6, porque o nosso ciclo de repetição é composto por 6 figuras. Então, ele vai dizer o seguinte, considere que a regularidade da formação das figuras seguintes permaneça a mesma para a construção das demais figuras da sequência. Desse modo, é correto afirmar que a figura que ocuparia a posição 207 dessa sequência é. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha posição, que é 207,
e eu vou dividir por 6 e não por 7, tá? Vou repetir de novo. Professora, por que eu não vou dividir por 7 se eu estou vendo 7 figuras? Porque a nossa repetição, ela se inicia a partir da 7ª figura. Até a 6ª, eu tenho figuras diferentes. Até a 6ª, eu tenho um ciclo. Então, um ciclo da minha sequência, ele está indo da figura 1 até a 6ª e não até a 7ª, porque a 7ª já está sendo igualzinha à primeira figura. Então, eu vou pegar 207 e vou dividir por 6 e não por 7, tá bom? E aí, fazendo então essa divisão, pega aqui o 20, dividido por 6 vai dar 3, 3 vezes 6 é 18, sobra 2, baixa o 7, 27 dividido por 6 vai dar 4, 6 vezes 4 é 24, 27 menos 24 é 3. E a nossa resposta está justamente aqui. O que significa essa divisão? Ela está me dizendo que nós teremos 34 ciclos completos, ou seja, nós teremos 34 vezes essas 6 figuras aqui repetidas na ordem. 34 vezes aparecendo essas figuras. E mais, ó, a divisão não deu exato, ou seja, eu vou ter mais 3 figuras de um novo ciclo, ou seja, de uma nova repetição. Então, eu vou ter 34 vezes essas 6 figuras, e aí eu começo com um novo ciclo, só que eu só tenho 3 figuras a mais. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Então, a gente vai parar nessa figura aqui. Então, qual vai ser a figura que vai estar na posição 207? Vai ser a figura igual à terceira figura. Então, onde é que nós temos aí o gabarito, que tem exatamente a terceira figura? No item A, né? O item A nos dá justamente a mesma figura da terceira figura, que é a nossa resposta, porque a divisão sobrou 3 figuras a mais aí do nosso ciclo. Tranquilo? Beleza? Então, muito cuidado aí, né, com esse tipo de questão que ela coloca, né, figuras a mais para te induzir ao erro. Você não ia fazer a divisão por 7. Tinha que ter essa atenção. Você sempre observa a partir de que momento vai iniciar a repetição, porque o ciclo é composto somente daquelas figuras diferentes. Quando começa a repetição, aí você já não conta, porque você vai pegar a posição que a questão quer e vai dividir pela quantidade de elementos que você tem no ciclo. Então, o ciclo, ele se encerra a partir do momento que vai começar a repetição. Então, a figura 7, ela já estava começando a repetir. Então, ela não entrava no ciclo. Você não ia dividir por 7. Você ia dividir por 6, ok? Cuidado com as pegadinhas. Muita atenção que as bancas, elas sempre querem trazer aí, induzir você ao erro. Muito cuidado, muito cuidado. Vamos, então, para a nossa questãozinha de número 9, tá? A questão 9 é uma questão aí de transformação de unidade de medida, né? É uma questão que envolve aí as unidades de medida. Ela vai dizer o seguinte: cada uma das afirmações a seguir apresenta uma equivalência entre unidades de medida de uma grandeza. As grandezas envolvidas são capacidade, comprimento, massa e tempo. Então, vamos lá. No primeiro item, né, no item 1, nós temos aqui que 0,45 metros cúbicos é igual a 450 litros. E aí você tem que lembrar da seguinte relação. Você tem que lembrar que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, 0,45 metros cúbicos vão ser quantos litros? Perceba que se 1 metro cúbico são 1.000 litros, é porque para transformar metro cúbico em litro, eu tenho que multiplicar por 1.000. Ora, como é que o 1 vira 1.000? Multiplicando por 1.000. Então, eu vou pegar o 0,45 e eu vou multiplicar por 1.000 para verificar se vai dar 450. E aí, multiplicar por 10, por 100, por 1.000, é só andar a vírgula para a direita, aumentando o teu número. Então, eu vou andar, ó, 3 casinhas. 1, 2, 3.
E aí eu vou ter que acrescentar um zero. Então, vai dar 450, vírgula, a vírgula ficou aqui no final. Tanto faz eu colocar ela ou não colocar. Nós teremos o mesmo resultado, 450 litros. Então, o item 1 está corretíssimo. Se o item 1 está certo, a gente já consegue eliminar o D e o E. Porque a pergunta da questão é, as duas únicas afirmações corretas são. Então, eu quero as corretas. Então, já elimina aqui o D e o E, que não tem o item 1 como correto. Pronto, agora vamos para o item 2. O item 2 está pedindo uma transformação de centímetro para metro. E aí, basta você lembrar da escala. Nós temos metro como unidade principal, e o centímetro, ele fica do lado direito do metro. Aí nós vamos ter metro, decímetro, centímetro. E aí, para você transformar de centímetro para metro, presta atenção, ó. Muito aluno acaba esquecendo, se multiplica por 10, ou é por 100, ou se divide, acaba confundindo na hora da prova, no nervosismo. Então, eu gosto de ensinar os meus alunos, né, através do método VP, a fazer de uma forma onde ele não tem como confundir, não tem como esquecer, que é o quê? É só você olhar para que lado você vai movimentar a vírgula, se é para a direita ou se é para a esquerda, e quantas casas você vai movimentar. Então, você não precisa ficar ligado se vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, não. Ou se vai dividir, ou se é multiplicar. Meu Deus, eu fico bugado na hora da prova. Se você aprender dessa forma, você nunca mais vai ter dificuldade, nunca mais vai esquecer. Então, olha só como é que você vai fazer. Eu estou no centímetro, então eu estou bem aqui. E aí eu quero ir para o metro, então eu vou movimentar, ó, uma, duas casinhas. Para que lado? Para a esquerda. Então eu vou pegar aqui, ó, o 850 centímetros. Aonde é que a vírgula dele se encontra? Sempre no final. O número que não tem vírgula aparente, aparecendo, ela sempre vai estar no final dele. E aí eu vou movimentar, ó, duas casinhas para a esquerda. Uma, duas. Então, 850 centímetros vai ser 8,50 metros. Qual foi o que ele deu aqui? Ó? Ele deu 85 metros, negativo, tá errado. É para ser 8,5 metros ou 8,50 e não 85. Então, item 2 já está errado. E com isso, a gente já elimina o item A. Agora, basta eu fazer ou o item 3 ou o item 4 para eu descobrir se vai ser o item B ou o item C que vai estar correto. Vamos lá. Eu tenho aqui no item 3 75 gramas e eu quero transformar em quilogramas, mesmo princípio que nós usamos aqui no metro, no decímetro e no centímetro. Eu estou aqui na grama, né? No grama, e eu quero ir para o quilograma. O quilograma está aqui para o lado esquerdo. Então, eu vou lembrar que na escala eu tenho quilograma, hectograma, decagrama e depois vem o grama. E aí, se eu quero ir do grama para o quilograma, eu vou andar uma, duas, três casinhas para a esquerda. Então, eu vou pegar o 75. Onde é que está a vírgula do 75? Ela está aqui, ó, no final. E eu vou movimentar três casinhas para a esquerda. Uma, duas, três. A vírgula vai ter que ficar aqui. Como ela não pode ficar flutuando, eu tenho que colocar um zero aqui e um zero aqui. Então, nós teremos 0,075 quilogramas e não 0,75. Faltou um zero aí, fazendo com que o item 3 fique errado. E aí a gente elimina o item B. Então, qual vai ser o nosso gabarito? O nosso gabarito vai ser o item C. 1 e 4 estão corretos. E aí, o item 4 é 4,35 horas, eu quero transformar em horas e minutos. Eu já sei que é 4 horas completas. Basta eu saber 0,35 horas, quantos minutos vai ser. Ora, você, para fazer a transformação de hora para minuto, basta você se lembrar dessa escala aqui, ó.
basta você se lembrar dessa escala aqui. Eu tenho hora, dessa escadinha, ó, minuto e segundo. Então, descendo a escada, você multiplica por 60. Então, de hora para minuto, eu multiplico por 60. De minuto para segundo, eu também multiplico por 60. Se eu fosse fazer voltando, aí eu ia dividir por 60. Então, 0,35 horas vão ser quantos minutos? Basta eu fazer 0,35 vezes 60. Eu vou multiplicar aqui por 6 e no final eu acrescento o zero do 60, tá bom? Porque fica melhor de fazer a multiplicação sem tantos zeros. Então, ó, 6 vezes 5, 30, boto o zero e vai 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21, coloco 1 e vai 2. 6 vezes 0 é 0, desce o 2, e aí o zerinho, ó, que eu tinha eliminado da multiplicação, eu coloco aqui. Quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho 2 casas decimais. E toda vida que eu multiplico um número decimal, eu tenho que colocar a vírgula no resultado. E aí, ó, nós vamos ter 21,00, ou seja, 0,35 horas equivale a exatamente 21 minutos, confirmando que o nosso item 4 está correto sim. 4,35 horas é 4 horas e 21 minutos. Tem aluno que acha que 4,35 horas vai ser 4 horas e 35 minutos. Pelo amor de Deus, não cometa jamais esse erro. Por quê? Porque o nosso sistema de medida de tempo, ele não é decimal. Os valores, eles não mudam de 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000, não. É de 60 em 60. Então, eu jamais posso pegar uma parte quebrada da unidade de tempo, 0,35, por exemplo, e transformar direto em 35 minutos. Não. Por quê? Porque é sempre de 60 em 60 que ocorre essa mudança. Então, jamais erre isso, ok? 4,2 jamais vai ser 4 horas e 20 minutos ou 4 horas e 2 minutos. Não é assim que funciona. Lembre-se que sempre tem um 60 para multiplicar ou para dividir, tranquilo? Então, vamos aqui para a nossa questãozinha de número 10, a nossa última questão aí da prova de raciocínio lógico matemático aí da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal de Santo André, beleza? Então, vamos aqui fazer a 10ª. Olha só, a questão 10 é uma questãozinha clássica aí de conjuntos, de teoria de conjuntos, operações com conjuntos, tá? Teoria de conjuntos, onde a gente vai ter aí que usar o diagrama de Venn para resolver esse tipo de questão. Então, vamos ler. A questão ela vai dizer assim, ó. Em uma pesquisa, foi feita a seguinte pergunta a estudantes do ensino médio. Você já praticou futebol ou vôlei? Aí, sabe-se que 25 estudantes responderam sim para os 2 esportes. Ou seja, aqui ele já está me dando a interseção. Então, já vamos desenhar aqui o nosso diagrama de Venn, já vamos desenhar aqui. Eu vou ter aqui, ó, o conjunto de quem pratica vôlei, o conjunto de quem pratica futebol e quem pratica os 2 esportes, que a questão já está me dizendo que foram 25 estudantes, está aqui na interseção dos 2 conjuntos. Beleza. Aí ele vai dizer mais o seguinte. 15 responderam sim apenas para o vôlei. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Apenas, que eu dei ênfase. Toda vida que a questão falar apenas, somente um dos esportes, você vai colocar o valor naquele espaçozinho já dentro do diagrama. Então, olha só. Deixa eu representar aqui para você. Eu vou pintar aqui de azul, ó. Essa região aqui é a região das pessoas que praticam apenas o vôlei, tá? Essa região aqui, ó,
É a região do apenas, somente vôlei. Quem pratica somente, apenas futebol, tá onde, professora? Tá aqui, ó. Quem pratica somente futebol, apenas futebol, tá aqui, ó. Essa região é de quem pratica apenas, somente futebol. Ok? Futebol. Então, quando ele me dá esses 15, eu já venho e já coloco aqui dentro do diagrama, ó. Aqui já vai ser 15, pronto. Aí ele vai dizer assim, ó, sabe-se também que o total dos que responderam sim a apenas, olha o apenas, de novo, a apenas um dos esportes foi 64. Ou seja, ele está me dizendo que se eu somar, quem pratica apenas vôlei e quem pratica apenas futebol, que eu ainda não sei quanto que é, que eu posso chamar de X, por exemplo, ele está me dizendo que somando essas duas quantidades tem que dar 64. Então, quem pratica apenas futebol vai ser 64 menos 15. E 64 menos 15 vai dar, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Pronto. 64 menos 15 vai dar quanto? Deixa eu ver. 5 vai ter que pegar emprestado, né? 5 para 14 vai ser 9. 5 menos 1, 4. Eu vou ter 49 aqui no apenas futebol. 49. Então, eu sei que 15 praticam apenas vôlei, 49 apenas futebol. Aí ele vai dizer mais o seguinte: 35 disseram que não praticam futebol. Vamos lá. Se 35 não praticam futebol, é porque eu tenho, dentro desses 35, eu tenho quem? Presta atenção. Se 35 não praticam futebol, é porque esses 35 ou vão praticar só vôlei, ou nenhum. Esses 35 eu tenho dentro deles quem pratica só vôlei ou nenhum. Aí você olha para cá. Quantos praticam somente vôlei? 15. Mas ele não disse que 35 não jogam futebol, não praticam futebol? Então, a diferença é justamente quem não pratica nenhum. Então, quem não pratica, aqui ó, é só futebol. Quem não pratica nenhum vai ser justamente os 35 menos os que praticam só o vôlei. Ou seja, vai ter 20 estudantes que não praticam nenhum dos dois esportes, que vai estar aqui fora, ó. E se eu juntar todo mundo agora, quem pratica só vôlei, quem pratica só futebol, e quem pratica os dois, e quem não pratica nenhum, eu consigo descobrir quantos estudantes responderam a pergunta, que é justamente o que ele quer saber, ó. O que ele está perguntando? O número de estudantes que responderam a pergunta foi quanto? Aí é só eu somar. Eu vou somar quem? Os 15 que praticam só vôlei, os 25 que praticam vôlei e futebol também, os 49 que praticam só futebol, mais os 20 que não praticam nenhum dos dois. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos somar. 5 mais 5 é 10, mais 9, 19. Vai 1. O único item que termina em 9, ó, já sabemos qual é o gabarito. É o item B, que é o nosso gabarito. Mas vamos terminar a continha, né? Vai que teve anulação, né? Vai que alguma questão veio com erro. Ó, 1 mais 1 é 2, mais 2 é 4, mais 4, 8, mais 2, 10. Deu exatamente 109, gabarito, item B. Beleza? Gabarito, item B. Então, com isso, a gente finaliza aí a nossa correçãozinha dessa prova, uma prova muito boa, uma prova que realmente só quem se preparou bastante, quem se dedicou a essa matéria, conseguiria fazer aí com facilidade. Quem estudou mais ou menos,
até conseguiria fazer, mas ou ia cair em alguma pegadinha, ou ia perder um tempão para resolver, né, essas questões, gastando muito tempo aí, sendo que tempo é crucial para conseguir responder todas as questões, porque tem todas as outras disciplinas. Então, treine bastante, não negligencie a matemática e o raciocínio lógico. Estude, se dedique, que a sua aprovação com certeza virá, tá bom? Vou colocar aqui, ó, novamente, a minha rede social, para quem quiser aí conhecer mais o método VP, né, que é o meu método de ensino, meu trabalho, @prof. Virginia P, é o meu Instagram, e o meu canal do YouTube, Virginia Paulino, hífen, método VP. Método VP. Pronto. Eu sou especialista, né, em concursos públicos. Eu dedico muito tempo do meu dia a estudar as bancas, a estudar maneiras de passar o conteúdo de matemática e raciocínio lógico de uma forma mais simplificada. Então, se você gostou aí da nossa correção, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Já deixa o like aqui no vídeo para ajudar a gente a sempre estar trazendo aí conteúdo de qualidade a vocês. Muito obrigada aí ao MGL Concurso pela parceria. Estamos juntos aí para levar a aprovação para todos vocês que querem aí a tão sonhada vaga, tá bom? Então, já deixa aqui no comentário também quantas questões de raciocínio lógico matemático você acertou dessa prova. Deixa aí quantas questões você acertou, se você gabaritou, ou se você caiu aí em uma das pegadinhas das questões. E aí a gente se vê. Até mais. Tamo junto. Valeu!